Essa atividade, desenvolvida pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Estado da Bahia, faz parte do projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, a partir de acordo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. Oi, gente! Saudações novamente. Olha eu aqui mais uma vez no nosso encontro virtual, ainda, né? Como a gente já falou das lamentações de não poder nos encontrarmos. Na última aula, a gente acabou tendo um probleminha e eu não exibi o último slide, onde eu deixo meu e-mail. Mas hoje eu deixo aqui meu contato para vocês, certo? E eu quero, sim, aquele feedback que eu falei para vocês, né? Já que a gente não está nesse contato presencial, mas de qualquer forma eu quero sentir o calor humano de vocês, pelo menos através de troca de mensagens, de dúvidas, de dicas, né? De depoimentos de como é que vocês já faziam a questão do controle zootécnico aí. Algumas vezes, algumas pessoas até já praticam aquela, já fazem a prática do controle zootécnico, mas não sabia que era com aquele nome, né? Porque a gente tem esse costume de denominar algumas coisas e nem em todos os lugares a denominação ela é igual. Enfim, mais uma vez estamos aqui no nosso encontro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre manejo reprodutivo. De acordo com a proposta do curso, nós iremos falar sobre manejo reprodutivo em bovinos, caprinos e ovinos. Só que preparando a aula, eu acabei me atrapalhando muito assim em conseguir falar dos dois ao mesmo tempo, dos três ao mesmo tempo. Então resolvi dividir para que o entendimento ele fique melhor, né? Principalmente que a troca de dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, ela vai acontecer de uma forma mais lenta. Só vai acontecer de vocês tirarem as dúvidas depois que vocês virem a aula todinha, fizerem as anotações direitinho, para mim mandar para eu responder os e-mails. Então, eu achei que vai ficar mais organizado a gente dividir, certo? Então, isso significa que a gente vai ter um encontro a mais do que o que estava previsto. Pelo menos isso para mim também é uma satisfação muito grande. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre manejo reprodutivo em bovinos, certo? Bem, eu trouxe aqui um pouquinho da definição para a gente entrar no assunto, né? O que é reprodução? Reprodução em si é o ato de reproduzir, proporcionando e gerando novos descendentes. Então, toda vez que a gente tem uma cria nova, a gente passou pela etapa de reprodução, certo? E aí vem essa questão do manejo reprodutivo, que dentro da agropecuária, ele é um item a ser considerado de fundamental importância. O manejo reprodutivo, ele é um conjunto de medidas que visa organizar a produtividade do rebanho. Ora, se eu tenho um rebanho e ele está com um problema no meu manejo reprodutivo, a minha produção ela vai ficar comprometida, ela vai parar. Porque se eu não tenho novas crias dentro do meu rebanho, eu não tenho como evoluir aquele rebanho. Então, eu vou ficar estagnado na minha produção. Vai chegar um momento em que ela nem vai mais me dar lucro.
ela só vai me dar prejuízo, certo? Então, basicamente é isso. Todo mundo sabe o que é reprodução, né? Mas ainda assim, só por uma questão de introdução mesmo, eu trouxe aqui para vocês. Então, a eficiência reprodutiva, o que nós chamamos de eficiência reprodutiva, está diretamente ligada ao número de produtos obtidos. No caso da reprodução especificamente, os produtos obtidos são os frutos, né, daquele procedimento ali. Então, na bovinocultura, os produtos obtidos da reprodução são os bezerrinhos ou as bezerrinhas, certo? Então, você tem como quantificar a eficiência reprodutiva do seu rebanho a partir do número de bezerros que você produz. Vamos dar início aqui a alguns conceitos básicos que serão fundamentais para a gente conseguir planejar o manejo reprodutivo na nossa propriedade de uma maneira mais correta, certo? Desculpa. Bem, puberdade. A puberdade é a idade que marca a transição entre a juventude e a idade adulta. Geralmente, a gente denomina a criação de bovinos em bezerro, depois que ele passa da fase, né, de bezerro, ela passa para a fase de novilha. Depois da fase de novilha, passa para, no caso de fêmea, ela passa para a fase de vaca. E no caso do macho, a gente tem bezerro, novilho, a gente tem o boi e a gente tem também o touro, se eu não me engano, né? Nessa hora que faz falta, porque eu queria estar aí com vocês para vocês me dizerem quais as denominações de acordo com as idades que vocês utilizam aí na região de vocês. Mas assim, aqui a gente faz uma pausa, por exemplo. Qual é a diferença de uma novilha para uma vaca? Qual é a diferença de um novilho para um boi? Qual é a diferença de um boi para um touro? A gente costuma, por mais que essas denominações sejam diferentes em determinadas regiões, mas, por exemplo, o que é que a gente pode focar aqui? Por exemplo, só o animal da raça dos bovinos só vira vaca depois que ela dá a primeira cria, certo? Eu acho que isso aí todo mundo sabe, né? Mas assim, por uma questão de denominar, né? De colocar cada um no seu quadrado, então a gente precisa entender que esses nomes, eles são importantes também quando a gente está levando em consideração o nosso manejo reprodutivo, certo? Um outro ponto que a gente precisa levar em consideração é a idade à primeira cria, que também pode ser uma... Desculpa. A idade à primeira cria, ela pode ser também um dos itens que a gente leva em consideração lá nos índices zootécnicos, certo? A idade à primeira cria está diretamente ligada à primeira cobrição fértil. Por isso, ela tem relação com precocidade e a puberdade, certo? Por exemplo, geralmente a gente tem o momento do cio das vacas, né? Então, quando é que aquela bezerrinha apresenta o primeiro cio?
Depois de um determinado período, ela vai apresentar aquele primeiro cio. Aquele primeiro cio, geralmente, por questões hormonais, por questões fisiológicas que estão no íntimo, né, dentro do próprio animal, por essas questões, esse cio, ele não é tido como um cio fértil. Por quê? Significa que você não consegue aproveitar e fazer com que o animal venha ficar cheio, fazer com que a novilha ela venha estar cheia depois daquele primeiro cio. Então, a gente diz que a idade da primeira cria, ela é considerada a partir da primeira cobrição fértil, certo? A primeira cobrição em que a vaca fica cheia, em que a novilha fica cheia, que até então, né, se é a primeira cobrição e ela tá cheia, ela ainda é novilha, depois que para que ela vira vaca. Período de serviço. Período de serviço é o espaço de tempo que vai desde o primeiro parto até a primeira cobrição fértil. O que acontece? Depois que a vaca pare, no seu primeiro parto, o tempo que ela leva para poder entrar em cio novamente e ficar fértil novamente, estar fecundada novamente, certo? Então, esse é o período de serviço. Já o intervalo entre partos também foi um dos índices que a gente usou como exemplo lá na aula anterior. O intervalo entre partos é o período de tempo, é o período de tempo entre dois partos consecutivos. Quanto tempo a vaca levou do dia que ela pariu para o outro dia que ela pariu novamente, certo? Então, tem essa diferença. Período de serviço tem a ver com a cobrição. Cobriu, está cheia, pronto, período de serviço. Pariu uma vez e pariu novamente, intervalo entre partos, entre um parto e outro. Uma outra denominação muito importante é que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando de manejo reprodutivo é o ciclo estral. O ciclo estral é o ritmo funcional dos órgãos reprodutivos femininos que se estabelece a partir da puberdade. Ele compreende as modificações cíclicas da fisiologia e da morfologia dos órgãos genitais e também no perfil dos hormônios relacionados. Por exemplo, aqui é importante a gente levar em consideração que a gente precisa conhecer o aparelho reprodutor feminino, né? Como é que está dividido, quais são as partes. Eu não trouxe aqui de uma forma minuciosa porque iria ficar uma aula muito longa. Mas é importante vocês conhecerem, né? O aparelho reprodutor feminino, o aparelho reprodutor masculino, e é importante também a gente entender as questões hormonais que estão ligadas à fisiologia. Por exemplo, quais são os hormônios em determinada fase da etapa reprodutiva da vaca? Quais são os hormônios em determinada etapa reprodutiva do boi? Então, assim, é importante, nesse momento, a gente saber que essas considerações, elas estão aqui envolvidas no ciclo estral, que são aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino,
hormônios da reprodução, né? Como é que os hormônios atuam, como é que esses hormônios eles são produzidos na parte fisiológica dos animais, no íntimo dos animais. Teoricamente, vocês, enquanto produtores, não precisam se preocupar com esse conhecimento, porque esse conhecimento, na verdade, é um conhecimento mais técnico. Desculpa. Fui pega por uma congestão nasal hoje aqui que tá me deixando assim. Mas vamos lá. Não é corona, não. É sinusite mesmo. Gripe alérgica, alguma coisa do tipo. Mas com certeza não é coronavírus. Mas ainda assim, né? Como é importante essa questão da segurança, da gente estar nesse momento de encontro virtual, justamente por segurança de vocês. Já pensou se nosso encontro tivesse sendo presencial nesse momento? De qualquer forma, eu, com esses sintomas de gripe, né, estaria colocando a vida de vocês em risco. Mas, enfim, sigamos. Então, é importante, vocês não precisam se preocupar com essas questões, porque elas são questões realmente mais técnicas. Então, assim, quando você estiver diante da presença de um zootecnista, de um médico veterinário, de um técnico em agropecuária que esteja lhe acompanhando, aí você pode tirar suas dúvidas, né? De por que determinado momento aquela coisa não aconteceu como você esperava. Então, a resposta disso pode estar em alguma disfunção do aparelho reprodutor, ou então também questões fisiológicas, né? A falta da produção de algum hormônio, enfim. Não vou confundir muito a cabeça de vocês aqui nesse momento, não. Mas tenham isso em mente, certo? Que existem essas questões que a gente precisa levar em consideração e elas são, sim, muito importantes para para o bom andamento do manejo reprodutivo, quando você estiver fazendo um planejamento, quando você estiver colocando em prática essa etapa de reprodução na sua propriedade. Fases do ciclo astral. Quais são, então, as fases do ciclo astral? Primeira fase, pró-estro. O estro, em si, é o que a gente chama de cio, certo? Então, o cio da vaca, o nome técnico dele é o estro. Então, pró-estro é uma fase que antecede o cio, certo? Ele tem duração média, mais ou menos de 2 a 3 dias, e ele termina quando a fêmea passa a aceitar a monta do macho. Fase número 2, que é a fase do estro, que é o cio propriamente dito. Essa fase do cio, ela é muito importante. Ela caracteriza-se pela aceitação do macho. Vocês aí observando, né, o rebanho de vocês, vocês conseguem perceber, aquela vaca tá no cio. Por quê? Ela aceitou o macho. Ela tá paradinha ali, aceitou que ele montasse, ela tá em cio. Porque a vaca, ela só aceita o macho se ela estiver naquela fase, que é passando pelas fases do ciclo estral. Fora isso, ela vai brigar com ele como se fossem do mesmo sexo. Porque ela não aceita de jeito nenhum que o macho venha para cima dela. O estro, ele tem duração que varia entre 10 e 18 horas. Assim, terminando, quando a fêmea deixa de aceitar o macho. É muito rápido. Então, é importante, eu trouxe esses dados aqui
para que vocês tenham conscientização cada vez mais do quão importante é a observação de determinadas fases no período em que você estiver montando o seu planejamento reprodutivo. Terceira fase, metaestro. É a fase em que ocorre a formação do corpo lúteo. Nessa fase, se eu tivesse trazido aqui para vocês a questão da produção hormonal, vocês iriam conseguir perceber que essa fase aqui, ela é tecnicamente hormonal. Nessa fase aqui, que ocorre a formação desse corpo lúteo, o corpo lúteo em si é uma atividade interna, fisiológica da vaca, da fêmea, que nós mulheres também passamos por essas fases. Então, nessa fase, ocorre a ovulação na vaca, com produção inicial de progesterona, que é um dos hormônios responsáveis pela reprodução. E ela dura, em média, de 2 a 4 dias, certo? Depois vem a fase do diestro, em que tem uma ação predominante da progesterona. A produção do hormônio de progesterona aqui ela vai estar mais intensa. Então, ela dura cerca de 13 a 14 dias. No final, ocorre a regressão do corpo lúteo, aquele corpo lúteo que se formou no metaestro, e aí ocorre o início de um novo ciclo astral. Então, se a gente for contar mais ou menos, né, quantos dias leva, em média, para acontecer todas essas fases de evolução, são cerca de 21 dias, se vocês puderem observar. Por isso que a gente diz que o ciclo estral da vaca, ele tem duração de 21 dias. Só que nessa tabelinha de 21 dias, a gente precisa entender cada data, né? E acompanhar cada data, para que a gente, no dia correto, a gente coloque a fêmea juntamente com o macho, para que venha ter uma cobertura, né? Para que aquele macho possa cobrir aquela fêmea. E aí, a gente aguardar que o resultado seja o que a gente espera, né? Que ocorra a fertilização e daqui a uns dias a gente vai detectar que esta vaca está cheia. Eu dividi assim, e eu estou falando bem lentamente, que é para que vocês consigam acompanhar quando a gente chegar lá no final. Tudo isso aqui que eu estou falando vai fazer mais sentido. Eu espero que eu não esteja confundindo a cabeça de vocês. Agora, vocês imaginam se eu estivesse falando aqui de manejo reprodutivo de bovinos, caprinos e ovinos, que cada raça, cada espécie em si, tem a sua característica, né? A sua duração de dias, o seu tempo de produção de hormônio e tal. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver o manejo reprodutivo de caprinos e ovinos, que é mais parecido, então aí eu consigo fazer com que o entendimento fique melhor. Se eu fosse juntar os três, ia ficar muito confuso. Detecção do cio. Gente, essa etapa aqui é uma etapa muito importante, que quando você perde um cio, você está perdendo dinheiro, certo? Quando você perde o cio, você está perdendo 21 dias de produção.
Aí é aquela continha que a gente sempre tem que fazer. 21 dias vezes o valor do litro de leite. Quanto está custando o litro de leite aí para vocês? Vamos por 21 vezes 5, né? Então, quanto de dinheiro que vocês estariam perdendo? Então, a gente tem que levar em consideração isso de um animal, né? De um animal. Quando você para analisar quantas cabeças você tem no seu rebanho. Então, a gente precisa otimizar ao máximo a nossa produção. Nós precisamos, falei mais uma vez, ou já falei, vou repetir mais uma vez. Nós precisamos otimizar a produção. A gente precisa parar de dizer que tira um leitinho. A gente tem que parar com isso. Você não tira um leitinho, você tira leite e aquele leite que você tira, você tem uma renda que você que é responsável para a sua família, que traz um retorno para a sua família. Certo? Pode não ser a renda total da família, ok. Mas se você se dedicou a criar animais para poder ter um retorno com aquilo ali, você não pode deixar que qualquer resultado ele seja válido. Você tem que querer sempre os melhores resultados de acordo com o rebanho que você tem. Mesmo se você tem 5 cabeças, mesmo se você tiver apenas 5 cabeças, você tem que otimizar o máximo que essas 5 cabeças podem te dar. Certo? Então, vamos lá. A detecção do cio, ela é muito importante justamente por isso. Porque se você perder um cio, você está perdendo tempo, e perder tempo é perder dinheiro. Ele compreende o período de receptibilidade sexual das fêmeas. No caso, como a gente já falou, né, o cio é o estro propriamente dito. É a fase do estro. Ele tem uma duração média de 18 horas, então é muito rápido. Sendo que a ovulação, ela ocorre um pouquinho depois, que é mais ou menos 12 horas depois do fim do cio. Quando você faz a observação, né, de que aquela vaca, aquela fêmea, ela está no cio, você consegue se organizar e colocar já elas, o macho, à disposição dessas fêmeas para que ocorra a cobrição. Falhas na detecção do cio é igual a comprometimento da monta ou da inseminação. No caso, também, se vocês estiverem fazendo o processo de inseminação artificial, a fase de detecção do cio também é muito importante, porque a inseminação só vai ter sentido se o animal tiver em cio. Porque depois que ela entra em cio, é que vai ter óvulos disponíveis para poder haver a fecundação. Se você não detecta o cio de uma forma correta, a inseminação ela vai ser falha, né? Então, vai ocorrer falhas no processo de fertilização, porque o sêmen ali, inseminado, colocado ali naquela vaca, não vai encontrar óvulos para poder fazer com que haja a fecundação. Ok? Então, a detecção do cio é uma fase muito importante no processo de manejo reprodutivo. Do que depende, então, a eficiência da detecção do cio? Depende a taxa de gestação. Se eu tenho uma boa detecção de cio, se eu consigo identificar
que a maioria das vacas do meu rebanho, elas entrarem em cio, eu vou ter uma taxa de gestação mais alta. Por quê? Significa, né, que eu vou colocar os machos, ou então que eu vou inseminar no momento correto, e isso vai gerar vacas cheias, né, eu vou ter, por consequência, uma alta taxa de gestação. Tem a ver também com o período de intervalo entre partos. Se eu consigo, a vaca pariu hoje, se eu consigo detectar o próximo cio fértil dela com eficiência, o meu intervalo de partos vai ser pequeno, o que é ideal, né? Porque significa que eu vou ter mais uma produção de bezerro em um baixo intervalo de tempo. Se eu não identificar, a vaca pariu hoje, se eu não identificar esse cio dela, eu só vou poder identificar ele novamente daqui a 21 dias. Então, olha o meu intervalo de parto bem maior, certo? Então, de uma forma geral, a detecção do cio se a detecção do cio for falha, a gente vai ter uma baixa produção durante a vida útil dos animais. Então, essa fase de detecção do cio, ela realmente é uma fase muito importante durante o processo de manejo reprodutivo. E quem é que faz isso da melhor forma possível? São vocês. São vocês que estão ali no dia a dia. São vocês que conhecem o rebanho de vocês. São vocês que conhecem o perfil dos animais. Muitos animais, eles a depender da rotina, né? Eles apresentam determinados comportamentos que você já conhece. Só de olhar você sabe se aquele animal está doente, só de olhar você sabe se aquele animal está se alimentando direito, não está se alimentando direito. Então, assim, por mais que vocês tenham a ajuda de um técnico, por mais que vocês tenham a ajuda de um técnico, esse momento são vocês a peça mais importante para a detecção do cio, a partir, principalmente, da questão de observação. Quando a gente tem um rebanho muito maior, aí a gente utiliza outras ferramentas, né? Que vai nos mostrar que aqueles animais ali estão em si, por exemplo. Mas uma das práticas bem comum, por exemplo, é o uso do rufião, né? Vocês costumam utilizar rufião aí na região? Então, se não for, por exemplo, a observação visual, você, com o uso do rufião também, né? Geralmente também quando você tem um rebanho maior, para você conseguir fazer esse controle, ele é um pouquinho mais difícil. Uma outra questão também que ajuda muito na dissecção do cio são os índices ou técnicos. Não o índice em si, mas a questão de anotação. O fato de vocês terem a rotina de anotar o perfil de cada animal, quando o animal pariu, né? Quando o animal desmamou, quando o animal entrou em cio novamente, certo? O fato de vocês conseguirem fazer anotações ajuda muito também no processo de detecção do cio. Então, o seu rebanho, ao longo dos anos, cada vez ele vai estar melhor monitorado para que você consiga ter as suas taxas de gestação ainda mais altas, né? Os índices na sua propriedade, taxa de gestação,
período de intervalo de partos, taxa de fertilização, tudo com índices ótimos. Bem, mas e aí, Neumar? Vamos falar um pouquinho mais. Chega de tanta introdução e vamos ser mais direta na questão do manejo reprodutivo. Quais são os pontos importantes a serem levados em consideração quando a gente está falando de manejo reprodutivo? Fazer um levantamento das condições sanitárias e alimentares e reprodutivas do rebanho. Sanitárias, alimentares e reprodutivas do rebanho. Tem um ia mais ali, desculpa. Então, se o seu rebanho não está em condições de saúde, e não está em boas condições de saúde, não está em boas condições alimentares, ele não vai apresentar boas condições reprodutivas, por consequência, né, dessas aí. Então, por exemplo, para se fazer um bom manejo reprodutivo, você tem que levar em consideração a profilaxia, que é a saúde do rebanho, a alimentação. Lembra que eu falei? A alimentação, ela tá diretamente ligada com todos os itens da produção, do seu sistema de produção. E questões reprodutivas, que são questões hormonais, questões de avaliação, né, dos órgãos, dos aparelhos reprodutores, tanto do macho quanto da fêmea, que vai te ajudar a fazer uma boa elaboração de um manejo reprodutivo. Ter facilidade no acesso de mão de obra capacitada é importante também, porque, como eu falei, por exemplo, vocês não são obrigados a entender toda essa questão fisiológica, né? Por exemplo, os médicos veterinários, eles foram melhor preparados para isso. São questões mais minuciosas, são questões que realmente fazem com que a nossa rotina no dia a dia não nos deixe a par de entender tudo como funciona dentro do trato do aparelho reprodutor da vaca. Já pensou? Se vocês fossem obrigados a entender como é que as coisas funcionam ali. Então, assim, vocês precisam ter uma facilidade de acesso de mão de obra capacitada. Técnicos que venham a dar respostas em relação a essas questões fisiológicas. Colaboradores que estejam ali no dia a dia, observando o rebanho, analisando, né, as características, porque, por exemplo, você sozinho não vai conseguir observar todas as vezes que a vaca está no cio. Então, se você não tiver uma mão de obra, se você não tiver um colaborador que possa te ajudar nisso, você vai ter dificuldade de realizar um bom manejo reprodutivo. Realizar a identificação dos animais para um eficiente controle, que no caso é a escrituração zootécnica. É o que eu falei de anotações, certo? Vocês precisam ter o costume de anotar. Façam como se fosse tem propriedades que eu já visitei que tem um quadro com o nome de todos os animais, com a data em que o animal pariu, a data da primeira cria, o período de que ela levou para entrar no cio. Então, assim, tenham anotações do rebanho de vocês. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito no controle da produção em si. Não estou falando só do manejo reprodutivo,
Mas o que a gente falou na aula anterior de índices zootécnicos nada mais é, nada menos, nada mais, nada menos do que anotações. Vocês precisam definir o perfil do rebanho de vocês. Vocês precisam conhecer as características do rebanho de vocês. Porque conhecendo minuciosamente, vocês terão uma melhor forma de fazer um bom controle, índice zootécnico da sua propriedade, de fazer um bom manejo reprodutivo, de fazer um bom planejamento alimentar, certo? Então, façam anotações, criem esse hábito, criem esse costume. Quanto mais anotações vocês tiverem, mais informações vocês vão conseguir transformar para o benefício do rebanho de vocês. Benefício não, desculpa, para o bem, né? O manejo reprodutivo, ele pode ocorrer a partir da monta natural, que você pode programar o seu manejo reprodutivo para que ocorra a partir de monta natural, que consiste em soltar os reprodutores no lote das fêmeas. Monta controlada, em que os touros eles são colocados com as vacas por um período limitado. Então, aqui você precisa ter um controle maior, né? Você precisa conseguir identificar o momento em que aquelas vacas entrarem em cio e quanto tempo vocês vão deixar os machos à disposição delas. E vocês podem fazer também o uso de rufiões, como eu falei, né? Eu acho que essa prática ela é bem comum, onde você disponibiliza machos inteiros vasectomizados com marcadores de tinta na região do peito, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece o que é um rufião, né? Como é que você consegue fazer um rufião? Através da cirurgia, vai haver um desvio apenas eu esqueci a palavra correta. Tipo assim, você vai fazer com que o órgão reprodutor do macho, ele não consiga ir na direção correta do órgão reprodutor da fêmea, certo? Então, no momento em que aquele animal ali, que ele passou por essa cirurgia, é um processo em que você faz com que haja o desvio do pênis. Então, quando aquele animal, ele monta na vaca, você utiliza uma tinta aqui na região do peito do animal, e quando ele monta na vaca, ele não consegue fazer a penetração do pênis na vagina da vaca, e apenas a parte aqui do peito vai tocar no dorso da vaca. Então, aquela vaca vai ficar ali marcada com a tinta. Depois, né, você observando o seu rebanho, toda vaca que estiver marcada com a tinta significa o quê? Que ela aceitou a monta. E a gente sabe que vaca só aceita monta se ela estiver no cio, certo? A vaca que não estiver no cio, ela não vai aceitar monta. Então, a partir da identificação ali, do uso do rufião, daquele animal que está com o dorso manchado de tinta, você vai conseguir identificar que aquela vaca ali está no cio. E um processo hoje em dia muito utilizado, porém, né, com um custo mais elevado, é o da inseminação artificial. Transferência do sêmen de um macho fértil para uma fêmea fértil por via instrumental. Hoje em dia, ela tem sido uma alternativa muito utilizada, mesmo nas pequenas propriedades,
devido à sua alta taxa de eficiência, né? Você conseguindo identificar as fêmeas do seu rebanho no cio, você contrata essa mão de obra. Existem vários tipos de contrato hoje em dia, né, que acabam sendo mais facilitados, mais acessíveis a todos os públicos, e você tem uma alta taxa de fertilização no seu rebanho. Fazendo uma pausa aqui novamente e entrando nessa questão de avaliação do score de condição corporal para trazer benefícios para o seu manejo reprodutivo. Através da observação do score da condição corporal, vocês conseguem também ter um melhor desenvolvimento, um melhor resultado, melhores resultados do seu manejo reprodutivo. Ele é um método subjetivo de fácil avaliação do estado nutricional dos animais, ao qual se atribuem valores numéricos. Então, falar de score de condição corporal nada mais é do que avaliar visualmente o estado nutricional daqueles animais, mais especificamente das vacas, né? Que é o nosso foco aqui quando a gente fala de manejo reprodutivo. Por exemplo, a condição corporal, ela é obtida por observação e palpação da gordura subcutânea das costelas, dos processos espinhosos e transversos das vértebras lombares e ou dorsais, de tuberosidades isquiáticas e sacral e da inserção da cauda. Resumindo, você olha para a vaca, para você avaliar e qual score aquele animal tá, o que é que você vai olhar? O que é que você vai observar? Você vai observar as costelas, né? Você consegue, olhando para ela, você consegue visualizar as costelas? As costelas estão, quando a gente fala assim, dá para contar as costelas. As costelas estão em nível de visualização que dá para contar, ou a cobertura de gordura está tão grande que você não consegue nem ver a costela. Muito menos também, se você chegar perto e você pegar daquela gordura ali, apalpar, colocar força. Só se você colocar força que você vai conseguir chegar até a costela, ou não. Outra questão também é a partezinha aqui de trás, né, dos ossos, isquio e ilho, que fica aqui próximo da cauda do animal. Tem aquela região ali que a gente chama de tuberosidade, tipo assim, como se fosse um buraco. Esses dois ossinhos aqui, próximo da cauda do animal, isquio e ilho. Tem um buraco ali ou tá coberto de gordura? Você vê uma anca assim, bem bonita, bem gorda. Esse tipo de visualização do corpo da vaca, ele também nos dá uma resposta que a gente pode associar no momento da realização do nosso manejo reprodutivo. Eu trouxe aqui para vocês umas tabelinhas que descrevem um pouquinho o que quer dizer esses scores, certo? Por exemplo, score de 1 a 3. A condição corporal da vaca é
muito magra. Como é que é feita essa observação? Falta de musculatura. As espinhas dorsais são agudas ao tato. Você não precisa nem tocar. Quando você é aquele momento em que você consegue visualmente contar as costelas do animal. O isquio e o ilho, que são aqueles ossinhos, os dois ossos que eu falei que fica perto da cauda, tão visualmente a gente consegue visualizar. E a cauda e as costelas estão proeminentes. Então, você diz que aquela vaca ali está com score 1. Muito, muito magra mesmo. Que às vezes a gente vê até os ossos da cauda. 2 ou 3. Pronto. Score 4. No score 4, nós temos vacas magras. E no score 5, nós temos vacas moderadas. No score 5, vamos supor, definir o score de 1 a 10. Né? Vamos supor. Então, o score 5 é o meio termo, né? De 1 a 3 é muito magra, 4 é magra, 5 é moderada. No score 5, a conexão e a garupa, a paleta, o colchão e a garupa estão com cobertura muscular média. As últimas costelas estão visíveis. O animal apresenta uma boa musculatura sem acúmulo de gordura. É como se você conseguisse passar a mão, né? E passando a mão, você sente os ossos, esses ossos do animal. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem que vai mostrar deixa eu pegar a botadora aqui. Esse que é isquioilho, certo? São esses ossos aqui. Aqui é a cauda. Então, aqui é o que a gente chama de tuberosidades, que é como se fosse um buraco, né? Forma um buraco. Não tem um preenchimento de carne aqui, porque a cobertura de gordura está comprometida devido a uma deficiência nutricional. O animal está magro assim porque ele não está sendo bem alimentado, não está se alimentando direito. Alguma coisa, mas por algum motivo, mas que tem a ver com a nutrição. Olha essas costelas, a gente consegue contar, né? 1, 2, 3, 4, certo? Então, quando você observa um animal que você não precisa nem chegar perto, você está conseguindo visualizar todos esses ossos de costela, isquio, ilho, tem um buraco aqui, ó, buraco aqui, um buraco aqui. Aqui a cauda também, ela tá como se não tivesse um suporte para poder cair, né? Esse aqui é um animal com score de condução corporal de 1 a 3, certo? Eu diria, na minha observação visual, que esse é um animal com score 2. O score 6. O score 6, ele é tido como um bom score, onde as espinhas dorsais, elas não podem ser vistas, mas elas podem ser sentidas. Então, é o momento da apalpação. Que o score, né, como eu falei para vocês, é uma questão de observação visual e palpável também. Então, você pode chegar lá perto desse animal e tocar. Quando você observa a ponta das ancas, elas já não são mais visíveis. A vaca apresenta uma boa musculatura e alguma gordura na inserção da cauda. E ela tem uma aparência lisa, né?
Então, assim, quando você apalpa, você consegue sentir os ossos. Logo, quando você apalpa, você consegue sentir os ossos, mas você não consegue ver. Esse daqui é um animal de condição corporal moderada para bom. Visualmente olhando, vocês não conseguem contar mais as costelas, não é isso? Mas olha aqui, a imagem, me desculpem, ela não está muito boa, ela ficou distorcida aqui depois que eu abri. Mas observem aqui, o que eu quis trazer essa imagem é para mostrar que existe ainda o meio que vazio, né? A gente olhando aqui para esse animal, a gente sabe que cabe um pouquinho mais de cobertura de gordura nele. Então, imaginem vocês tocando nesse animal, tocando aqui na região da costela, né? Não tem uma cobertura de gordura tão grande que não vai fazer com que você não sinta as costelas ao toque. E a cobertura aqui da cauda, você vê que ela já está bem mais preenchida, mas não é com uma cobertura de gordura assim tão intensa. Uma vaca tida com o score corporal 7 é dita como uma vaca gorda. É um animal suavemente coberto de musculatura, mas os depósitos de gorduras não são acentuados. As espinhas dorsais podem ser sentidas com pressão firme. Então, se você apalpar e apertar, você consegue sentir as espinhas dorsais. E elas não são mais arredondadas. Elas são mais arredondadas do que agudas. O cupim é bem cheio e ocorre também o acúmulo de gordura na inserção da cauda. Já as vacas de score 8 a 9 são tidas como muito gordas, onde ocorre o acúmulo de gordura visível, principalmente na inserção da cauda e na linha do dorso lombar. As espinhas dorsais, a costela, as pontas da anca, os isquios são cobertos de musculatura e não podem ser sentidos mesmo com pressão forte. É aquele animal que você aperta e você não sente osso, você só sente carne, gordura, alguma coisa assim. Mas você não sente o osso do animal. Aqui é um animal de score 7, né? Que você vê aqui na observação, não tem assim um corpo também tão grande. Se você observar aqui, ainda caberia um pouquinho mais de gordura para a gente não sentir a ponto de apalpar. A condição corporal, a avaliação da condição corporal, ela é muito pessoal, certo? Então, assim, vocês não precisam ficar limitados a ficar na dúvida, se a vaca é 1 ou 3. Não, vocês não precisam ter essa preocupação. Mas, assim, lógico que vocês vão saber diferenciar uma vaca de score 3 para uma vaca de score 6, né? Que é tida uma vaca com bom score corporal, principalmente pela questão de manejo reprodutivo. O score corporal, ele está ligado com a nutrição, como eu falei. Animais muito magros, eles dificilmente vão apresentar em sua fisiologia, no interior do animal, as questões de uma boa condição hormonal. Os hormônios, eles não vão estar sendo produzidos em quantidades, em tempo suficiente bons para que ocorra uma boa fertilização. O mesmo acontece com animais com score corporal alto. Vacas muito gordas, por exemplo, elas também vão ter dificuldade de apresentar uma fertilização. Por quê? Aquela gordura ali, ela vai atrapalhar determinada deposição de hormônio,
o hormônio, ao invés de estar sendo bem dividido, né? Tanto para a questão de fertilização, ele está sendo gasto todo para poder manter aquela condição de gordura ali que aquele animal tem. Então, você tem que chegar no meio termo. A vaca ela não pode estar muito gorda para que ela venha apresentar uma boa resposta reprodutiva e também muito magra, certo? A má condição corporal, aí aqui, a interpretação, trouxe aqui para vocês. Uma má condição corporal. A vaca ela vai começar a ciclar 60 dias após o parto. Geralmente é isso aqui que acontece, certo? Uma vaca muito gorda, por exemplo. Uma vaca muito magra, às vezes nem entra em si. Porque toda a reserva que ela tem, ela vai disponibilizar para poder manter o peso. Para depois ela pensar de pegar alguma reserva de alimento para poder produzir hormônio, para estar fértil, para produzir óvulo, para esse óvulo ser fecundado. Na condição moderada, a vaca ela começa a ciclar em torno de 50 dias após o parto. E uma vaca com boa score corporal, ela começa a apresentar o cio 40 dias após o começa a ciclar novamente 40 dias após o parto. Então, isso aqui eu trouxe para que vocês tenham novamente aquela noção, né, de que tempo é dinheiro. Então, o que seria o ideal? Uma vaca que começa a ciclar 60 dias depois do parto ou uma vaca que começa a ciclar 40 dias depois do parto? Eu estou perdendo 20 dias aí só por questões de produção hormonal. Vamos supor que esse animal aqui, que iria apresentar o cio 60 dias após o parto, você ainda entra com o erro humano da detecção do cio. Então, eu já perdi 20 dias, que o ideal seria 40, mais 21 dias, porque eu perdi o cio. Então, aí já se vão 40 dias perdidos, né? Então, como eu falei e repito, a gente tem que fazer essas continhas, porque são essas continhas que vão nos alertar a cada vez mais, nos chamar, nos alertar para que a gente produza com mais seriedade, com mais qualidade, para que a gente produza realmente porque a gente precisa da produção. Alimentação e reprodução. A alimentação, então, tem uma grande influência na reprodução, né? Vocês viram aqui a questão do score corporal está completamente ligado com o manejo nutricional. O manejo nutricional inadequado, ele pode gerar consequências desagradabilíssimas. E uma dessas consequências, a mais comum delas, é longo período de anestro. Se estro é cio, anestro é falta de cio. Então, se você tem um animal que não entra em cio, esse animal não vai reproduzir e o seu rebanho ele vai ficar estagnado. A gente volta lá para o começo da apresentação que eu falei para vocês, né? Que se você não tem reprodução, uma boa reprodução no seu rebanho, o seu rebanho vai ficar estagnado, vai ficar parado, não vai evoluir e você vai ter prejuízos, certo? Então, é importante a gente relacionar alimentação com reprodução. É muito importante, porque animais que passam por um bom manejo nutricional, eles vão apresentar características normais, condições normais, fisiológicas e hormonais para estar em cio, para estar em fase de reprodução
E aí, só vai depender agora da parte humana, né? De você observar o cio, de você disponibilizar o macho no momento certo, para que aquele macho faça a cobrição daquela vaca, ou então de você programar a inseminação artificial na época correta, certo? Então, são fatores que a gente precisa analisar, cada um de forma individual, porém, todos eles estão relacionados entre si. Na zootecnia, não tem como a gente falar de produção animal sem falar de nutrição, de sanidade, sem falar de reprodução, sem falar de mão de obra, certo? A gente precisa levar em consideração todos os fatores. Deve-se considerar a existência dos recursos financeiros, humanos e logísticos. Então, assim, gente, não existe uma receita de bolo, certo? O que a gente precisa observar? É como eu falei, a gente tem que levar em consideração todos os fatores e interrelacionar eles entre si. Dentro dos recursos financeiros, por exemplo, a gente vai avaliar alimentação, a gente vai avaliar a sanidade desse animal, né? Desse rebanho, desculpa. Os fatores humanos. Quão dedicado eu estou ao meu rebanho? Quão dedicados meus colaboradores estão ao meu rebanho? E os fatores logísticos, né? Onde é a minha propriedade? Quais as condições que eu tenho para poder fazer com que a minha criação, a minha produção, ela cada dia avance mais? O que eu tenho à minha disposição? Se eu tenho à minha disposição o rufião, se eu tenho à minha disposição a inseminação artificial, se eu tenho à minha disposição... Então, assim, vocês têm que levar em consideração a existência desses fatores, cada um com a sua particularidade, cada um de vocês com a sua particularidade. Você não pode ficar olhando a grama do seu vizinho, a cor da grama do seu vizinho, porque os recursos deles são diferentes, né? Os recursos financeiros deles são diferentes dos seus, os recursos humanos deles são diferentes dos seus, a logística para que ele tenha aquela grama verde é diferente da sua. Então, ao invés de você perder tempo olhando como é que seu vizinho mantém aquela grama verde, você tem que procurar adubar a sua, irrigar, fazer a poda, certo? E observar, anotar e levando à frente, levando adiante. Aí a gente passa para a fasezinha final, que é a fase de diagnóstico de gestação. O diagnóstico de gestação também, ele está aqui relacionado dentro como a etapa final do manejo reprodutivo. O diagnóstico da gestação, ele deve ser efetuado cerca de 40 dias ou menos após a cobertura ou a inseminação, certo? Normalmente, esse diagnóstico ele é feito 60 dias após a estação reprodutiva, desde quando você começou, né, a observar, a contabilizar o seu ciclo astral. Você conta 60 dias ali desde aquele período, e aí você consegue, você já pode fazer um diagnóstico de gestação. O diagnóstico de gestação é a resposta da taxa de gestação do seu rebanho. Então, se você inseminou ou fez a cobertura da vaca no período certo do cio,
se aquela vaca ela estava apresentando uma boa condição corporal, né? Ela é um animal que tem uma saúde, uma sanidade boa, considerada dentro das normalidades. É uma vaca que não fica doente, é uma vaca enfim, se você tiver seus animais dentro das normalidades de nutrição, de sanidade e de observação correta do período reprodutivo, você certamente vai ter um diagnóstico de gestação positivo. Vai mostrar que aquela vaca está, sim, em período de gestação. Recomenda-se fazer o diagnóstico gestacional de toque durante a estação reprodutiva em datas estratégicas, porque aí você vai conseguir, depois que você diagnostica a gestação, aí você já vai novamente fazer todo o planejamento, né? Data provável de parto, né? Então, você já vai conseguir planejar dali para frente o que você pode esperar daquele animal durante aquele período dentro da sua propriedade, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o nosso assunto de hoje. Eu acho que podem ter surgido muitas dúvidas. Anotem as dúvidas, me mandem por e-mail, vou responder todas. Me contem experiências de vocês. E, assim, eu peço desculpas hoje por essa questão de congestão nasal. Foi meio complicado. Tô até um pouquinho cansando aqui. Tosse também, intensa, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero passar para vocês com essas informações, certo? É para elucidar um pouquinho, é para trazer para vocês uma noção da importância, de como é importante vocês levarem em consideração determinadas coisinhas que parecem pequenas, mas que no dia a dia, no rebanho, na nossa atividade, fazem a diferença, certo? Então, assim, muito obrigada. Eu vou colocar meu e-mail aqui para vocês. Vou colocar meu e-mail aqui, certo? E que eu não disponibilizei na última aula. E me mandem um e-mail com as dúvidas. Prontinho. Anotem meu e-mail, me mandem as dúvidas e eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que essa fase de manejo reprodutivo ela seja bem melhor, né? Ela seja melhor implementada aí na região de vocês, certo? Até o próximo encontro. No próximo encontro nós vamos falar um pouquinho
sobre manejo reprodutivo de caprinos e ovinos, que tem os períodos diferentes, certo? Então, eu vou trazer aqui algumas datas diferentes, eu vou tentar fazer um calendáriozinho de planejamento para partos em 3 partos em 2 anos, certo? E espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. A gente tá pegando o jeito que